Então, boa noite a todos e a todas. Vocês estão me ouvindo bem? Eu sou a professora Aline Machado, coordenadora do curso Técnico em Vestuário, e gostaria de agradecer a presença de todos, né? Também quero agradecer a Uzi Fashion, a empresa Uzi Fashion, pela parceria com o nosso projeto de ensino, e a Sofia, por ter aceitado, né, ser a nossa palestrante de abertura, né? A Sofia, a palestra dela tem o tema de comportamento de consumo de moda durante e pós-pandemia. Eu quero agradecer também às intérpretes de Libras, e também a toda a nossa equipe de execução do projeto, as professoras Luíse, Manuela e as nossas alunas bolsistas Antoniara e Caroline. Eu vou falar um pouquinho sobre o projeto e como é que vão funcionar as dinâmicas das nossas palestras. A pandemia do Covid, ela levou uma restrição dos diversos tipos de atividades, principalmente pelo distanciamento social. Então, a gente teve que buscar novas formas, né, de nos comunicar, de estudar, trabalhar, e também realizar as palestras, né? Então, a gente está cada vez mais, né, na atualidade, usando as ferramentas de tecnologia. Com as aulas presenciais suspensas no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense desde março desse ano, em agosto, o IFSU, ele aprovou um regulamento de atividades pedagógicas não presenciais. E como forma de manter o vínculo com os nossos estudantes dos cursos técnicos em vestuário e tecnologia em design de moda, a gente desenvolveu o projeto de ensino Moda em Tempos de Pandemia. Então, o principal objetivo desse projeto é proporcionar aos nossos estudantes o acesso às informações sobre as tendências de moda, comportamento de consumo e as inovações na indústria da moda em tempos de pandemia. Esse projeto ele vai ser sempre realizado na forma de palestras, que serão apresentadas todas as terças-feiras, das 18 às 19 horas, para aqueles alunos que se matricularam no AVA Edu. As nossas palestras, elas também serão transmitidas pelo nosso canal no YouTube. Eu vou passar agora a palavra à Sofia. A Sofia, ela é formada em Negócios da Moda pela EMB Morumbi, ela é gerente de conteúdo da Uzi Fashion, ela escreve sobre os principais direcionamentos de moda e comportamento. Boa tarde, Sofia, e muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite para abrir com chave de ouro o nosso projeto de ensino. Boa tarde, gente, prazer. Como já foi falado, meu nome é Sofia, obrigada a vocês pelo convite. Então, eu sou a gerente de conteúdo da Uzi Fashion e hoje eu vou falar um pouco sobre os impactos do coronavírus no comportamento de consumo. Então, assim como em, acho que todas as áreas, né, da nossa vida, que a gente pode perceber muito claramente, obviamente o Covid ele veio aí para mudar muita coisa e a forma com que a gente consome é uma dessas coisas. Então, primeiramente, só apresentar a Uzi Fashion rapidinho para vocês, então não sei se todos conhecem. A Uzi Fashion é uma plataforma de pesquisa de tendência de moda e a gente fala que a gente é o primeiro passo para qualquer profissional de moda que quer melhorar os seus processos criativos e, consequentemente, vender mais. Então, obviamente, a gente também conversa bastante aí com estudantes de moda e pessoas que querem se tornar profissionais de moda num futuro próximo. Então, a gente faz isso através de insights criativos para impulsionar negócios. A gente já está no mercado há mais de 20 anos, e o que a gente faz, essencialmente, é olhar para tudo que está acontecendo no mundo, tanto eventos de moda, quanto, de fato, tendências de comportamento, acontecimentos de mercado mesmo, e traduzir isso para o mercado brasileiro. Então, a gente fala para os nossos clientes de tudo que está acontecendo, o que é mais importante e como, né, aquilo vai acontecer e vai ter um reflexo aí na indústria de moda, especialmente. Então, começando aqui mais a nossa palestra mesmo, esse foi um conteúdo que a gente desenvolveu no comecinho
do Covid, então é engraçado ver, né, as coisas agora, depois de já um tempo, como as coisas evoluíram. É engraçado ver também que, de fato, aquilo que a gente apontou que mudaria, de fato, foi mudando ao longo desses últimos meses. Mas, enfim, basicamente, com o rápido avanço do Covid-19, né, o mundo todo se encontrou numa situação totalmente sem precedente. Então, desde a quarentena compulsória, o distanciamento social, o comércio, as fábricas fechadas, os hospitais superlotados, e de maneira geral um sentimento muito forte de medo, de ansiedade. Isso foi um sentimento realmente generalizado e foram coisas que a gente nunca tinha vivido antes. Então, ainda mesmo depois de vários meses, é um pouco difícil prever de fato o que vai acontecer a longo prazo, mas a gente já consegue ver como o comportamento das pessoas foi transformado mesmo, foi afetado, e, consequentemente, a forma com que a gente consome também. Então, até aqui a gente já falava, né, de uma incerteza de quanto tempo a gente precisaria ficar em distanciamento. Isso fez com que muitos negócios buscassem por outras soluções rapidamente, né? A gente sabia que o mundo não podia ficar parado. Então, nessa apresentação, a gente fala de algumas mudanças de comportamento e ainda a gente também mostra algumas oportunidades que surgiram nesse momento bem complexo. Então, começando com a parte de mudanças de comportamento e também o impacto que elas têm aí no comportamento de consumo mesmo. Então, hoje eu vou falar para vocês de 3 tendências principais, né, e 3 direcionamentos principais. Então, o primeiro deles sendo o distanciamento social e todo o impacto que veio com isso. Depois a gente fala sobre ansiedade, como isso aumentou, de novo, qual o impacto disso no consumo. E, por fim, sobre a solidariedade intensificada, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Então, acho que falando de distanciamento social, acho que ele é, obviamente, o impacto mais direto, mais fácil da gente perceber. Na época, a gente falava muito sobre como, agora não sei se esses números já mudaram, né, olhando os dados de saúde, mas no comecinho do Covid, estimava-se que mais de 80% dos casos de coronavírus são assintomáticos. Então, obviamente, as pessoas eram infectadas sem saber, né, e estavam infectando outras sem saberem. Então, com isso, foram adotadas essas medidas que todos conhecemos muito bem, né, de distanciamento social. Então, a gente estima-se que as intervenções sociais foram reduzidas em pelo menos 75%. A gente estava, acho que agora está flexibilizando um pouquinho mais, mas a gente estava saindo de casa só para necessidade mesmo, né? Então, qualquer interação social, seja encontro com amigos, exercícios, até mesmo ir para aula, né? Tudo isso que está acontecendo aqui nesse exato momento foi uma medida tomada justamente devido ao distanciamento social. Tudo isso ficou, enfim, pausado, digamos assim. Então, obviamente, foi transformado muita forma, não só com que a gente se comunica, com que a gente socializa, literalmente, mas também a forma com que a gente estuda, a forma com que a gente se exercita, a forma com que a gente consome entretenimento. E como eu falei, a gente está num momento de ser um pouquinho mais flexível, né? Já está flexibilizando várias atividades, mas muitas outras ainda não voltaram ao normal e a gente ainda não sabe exatamente quando que vai voltar ao normal. Como eu falei, o próprio ambiente de faculdade, de escola, é um exemplo bem claro disso, né? A grande maioria dos escritórios também ainda não voltou a trabalhar presencialmente. Então, o ambiente virtual, ele teve, né, já uma transformação gigantesca. Ele deixou de ser uma opção e ele meio que se tornou a única solução nesse meio termo. Então, seja para a gente se encontrar, para a gente fazer exercício físico, de novo, para a gente consumir entretenimento, eu vou falar um pouco mais disso mais para frente, e, é claro, para a gente comprar também. Então, o mercado brasileiro, a gente sempre fala, né, ele era um mercado um pouco mais imaturo
quando se trata do consumo online. O online ele era literalmente uma segunda opção, um nicho bem específico, né, um canal que poucas marcas exploravam, e as marcas que exploravam muito menos. E aí, de repente, o mercado aí todo, não só o mercado de moda, se viu obrigado a ter o online como a única solução, né? Então, obviamente, a gente vai ver esse impacto aí direto no consumo. Então, a gente viu que nas primeiras semanas de distanciamento social, lá em março, a gente já teve um aumento no número de compras online de cerca de 40%. Quando a gente olha para mercados mais específicos, como supermercados, farmácias, a gente vê um crescimento ainda mais expressivo, naturalmente, que teve um aumento de 100% para supermercados e 140% em farmácias, né? Então, é uma mudança muito grande, não só para os negócios, obviamente para o consumidor final também, que está tendo ainda que se acostumar, aprender realmente a comprar online, a se relacionar com as marcas e com os negócios online. Então, aquele receio que existia há um tempo atrás, né, de comprar online, literalmente tem que deixar de existir. Isso para as marcas obviamente, uma oportunidade muito grande, então, mas é preciso estar preparado para atender essa demanda online. Então, no Brasil, como eu falei, a gente ainda vê um comércio digital muitas vezes informal, então, seja através do Instagram, do WhatsApp, no máximo de um marketplace, mas isso não necessariamente um defeito ou um problema, mas, enfim, de qualquer forma, em algum lugar desse âmbito virtual que é gigantesco, as marcas têm que estarem presentes, né, têm que estarem mostrando o seu produto. Então, e a gente vê, né, ao longo desses últimos meses que tudo isso aconteceu, as marcas agora, elas já estão num período que elas têm que aperfeiçoar o comércio delas digital, né, e os consumidores estão com expectativas também aumentando em relação a isso, então tem que ter o mesmo carinho, acho, que você teria com o cliente na sua loja física. A gente está vendo as marcas tendo que aprender a ter com a sua loja virtual também. Então, mesmo, de novo, né, com o comércio já voltando, a gente vai ver muito consumidor que se acostumou com o comércio online, ou entendeu a praticidade dele, ou então ainda está com receio de ir na loja, né, na loja física. A gente não sabe qual vai ser a situação do Brasil, né, especificamente daqui a uns meses. Por exemplo, a gente já vê uma segunda onda acontecendo na Europa, então, mesmo já com essa flexibilização acontecendo agora, a gente continua falando muito da importância do universo online para as marcas e para as empresas como um todo. Ele é literalmente um ambiente impossível de ignorar hoje em dia. E aí depois a gente vai para o nosso próximo direcionador, que é a questão da ansiedade. Então, a gente já estava vivendo há alguns anos o que a gente chama de era da ansiedade. Então, só para vocês saberem, né, no Brasil, o Brasil é considerado pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, o segundo país mais ansioso do mundo. Apesar do brasileiro ter muita fama aí de ser um povo super feliz e tal, isso não é necessariamente mais verdade. E, obviamente, esse sentimento, que já era uma realidade global, né, no ano passado, obviamente só vai se intensificar em um cenário pandêmico que a gente nunca viu antes. Então, a gente vai ver aí, basicamente, grande parte da população sendo atingida mesmo, né? As preocupações, elas são variadas. Obviamente, tem desde o medo da contaminação individual, tem o medo do colapso da saúde pública, o medo de perder um ente querido, a falta de capacidade dos hospitais, né? O impacto socioeconômico no país também, obviamente, é uma preocupação muito grande. Enfim, seja qual for, né, a motivação dessa ansiedade, o sentimento é praticamente um só, que é o medo da incerteza. Além do cenário pandêmico, a gente sabe também que a gente vive aí um cenário sociopolítico também bem complicado no nosso país. Isso, obviamente, contribui ainda mais para esse sentimento de incerteza, de medo, enfim, essa ansiedade generalizada mesmo. Então, a gente viu que ao longo
desses últimos meses de quarentena, e de novo, isso não é um sentimento que vai embora tão cedo, cresceu ainda mais o interesse dos consumidores por assuntos relacionados a bem-estar. E o que a gente está vendo é o bem-estar físico muito alinhado com o bem-estar mental. Então, já eram dois assuntos muito em voga, né, nos últimos anos, mas agora a gente vê como o consumidor entendeu que isso é uma coisa só. Então, falar de bem-estar físico sem bem-estar mental é praticamente impossível e vice-versa. Então, a gente vê, por exemplo, o aumento no número de pessoas que procurou por atividade física. Então, no Brasil, por exemplo, aumentou 94% as buscas por exercício em casa nesses últimos meses, isso é um reflexo direto nisso. A gente vê o aumento na busca por produtos e alimentos que promovam um estilo de vida mais saudável, então, não só se alimentar bem, né, mas pessoas que procuram por alimentos que aumentem o sistema imunológico, enquanto a gente ainda não tem essa vacina aí, as pessoas querem cuidar muito do sistema imunológico delas, então, obviamente, isso tem um impacto muito direto na indústria de alimentos, né, que não é o nosso caso, não é sobre isso que a gente está falando aqui. E aí a gente vê também, por exemplo, atividades físicas, como eu falei, que combinam o bem-estar físico com o mental, como o yoga, acho que é um exemplo, né, diretamente associado a isso, também crescendo muito, e isso, obviamente, aumentando mais uma vez no âmbito online, que durante os últimos meses era meio que o único lugar que isso poderia estar acontecendo. Então, a gente tem um exemplo, por exemplo, do Balance, que é um aplicativo de meditação. Ele liberou acesso gratuito com mais de um ano aí, que eles vendem assinatura, mas eles liberaram aí a assinatura deles de graça, para que as pessoas possam se sentir um pouco mais centradas nesse momento, né? A gente entendeu muito que a gente não tem controle de muitas coisas com essa pandemia, e aí cuidar da nossa saúde é uma das pouquinhas coisas que a gente pode fazer dentro ali do nosso próprio limite. Então, obviamente, a gente vai ver um impacto disso no consumo também. Então, tem aqui algumas formas com que isso se manifesta, né? A gente vê desde a compra se tornando uma válvula de escape para um consumidor que estava ansioso, que está entediado e que está frustrado. Obviamente, aqui a gente está falando de um consumidor que tem o privilégio do consumo, né, de poder comprar durante a pandemia, mas a gente vê o quanto realmente a pessoa não tinha mais nada para fazer, e aí ela começa a comprar em casa, de novo, seja produtos de moda, seja não moda, né, beleza, o que for, cada um tem aí sua própria válvula de escape. Mas não só isso, a gente vê alguns segmentos mais nichados com que a gente fala. Então, por exemplo, a gente viu um aumento na busca e compra por produtos que tragam um senso de segurança. Então, a gente vê, por exemplo, o mercado de kits de sobrevivência, que deve atingir mais de 400 bilhões de dólares até 2025. E esse, na verdade, é um dado pré-Covid. Então, com certeza, esse número deve crescer ainda mais durante, agora, né, no pós-pandemia. Então, o que são kits de sobrevivência é bem variado, mas é literalmente você ter na sua casa uma bolsa com algumas coisas necessárias, vamos supor, se você fosse jogado no meio da selva, as pessoas estão consumindo cada vez mais isso dentro de casa, e tendo isso dentro de casa aqui mesmo na cidade mesmo. Então, por isso a gente vê, por exemplo, um reflexo direto na moda, a tendência do utilitarismo, que já é uma coisa que a gente vê em alta há diversas temporadas, se mantendo como uma tendência muito importante para o vestuário, né? Porque os consumidores, eles querem se proteger dessas diversas ameaças aí que a gente está vivendo, que vão, de novo, além do Covid. Então, para a moda, obviamente, isso vai ter, e eu vou falar um pouquinho mais sobre utilitarismo um pouquinho mais para frente, mas isso vai ser desde as roupas modulares e as roupas com essa estética de proteção mesmo, acho que esse exemplo aí da foto dá para ver bastante isso. Então, eu vi recentemente um agasalho da Amaro, que tinha a máscara já embutida aqui na parte da frente do capuz, mas também roupas que sejam feitas com tecidos antivirais, antibactericidas. A roupa ela vai ter um papel muito funcional no pós-pandemia. E acho sempre importante também lembrar que o pós-pandemia ele virou um conceito quase estranho, né? Quase genérico e até meio utópico. A gente não sabe exatamente quando vai ser esse pós-pandemia. A gente espera que com a vacina, que seja em breve, se tudo der certo, isso melhore,
mas a gente sabe que existe a possibilidade do vírus mutar, a gente sabe, de acordo com várias pesquisas, o quanto é muito possível que a gente viva várias pandemias ao longo dos próximos anos, mesmo que em menor escala também, assim a gente espera. Então, se acostumar com esse sentimento de eu preciso estar protegido, se acostumar com o distanciamento social, vai ser muito importante aí, e com certeza a gente vai viver coisas similares, esperamos que não em tanta intensidade, mas nos próximos anos. Mas voltando aqui para o consumo, né, gerado pela ansiedade, obviamente a gente vai ver também aí o aumento de busca por roupas para exercício físico, então isso vem também um pouco com a tendência do conforto, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas quantas pessoas não ficaram em casa normalmente com roupa de academia, mesmo uma roupa que seja mais confortável, isso foi muito forte, com certeza vai ter um impacto aí nos números, né, de consumo. Então, a gente vê também em mercados que já foram mais recuperados, isso aconteceu tanto na China, aconteceu na Europa, depois está acontecendo no Brasil, num grau um pouquinho menor, a gente sabe que o nosso país é mais economicamente vulnerável, mas pessoas que quando liberou, né, quando abriu, ou quando começou a flexibilizar o comércio, um fenômeno chamado revenge buying, né, revenge spending, que é basicamente a compra por vingança. Então, depois de muito tempo em confinamento, as pessoas, quando elas saem, elas querem meio comemorar, aproveitar mais a cidade, aproveitar mais a vida. Também é normal que consumidores gastem um pouco mais quando eles se dão conta da própria mortalidade. Esses são fenômenos que já aconteceu ao longo da história algumas vezes, e agora com o Covid é a mesma coisa. No Brasil, a gente está vendo muito o impacto disso na indústria da gastronomia. Então, restaurantes já lotados, bares lotados, as pessoas realmente querendo correr atrás desse tempo perdido, e isso também vai ter um impacto na moda, e na medida que as pessoas ficaram tanto tempo sem comprar, e agora elas querem voltar a usar as roupas, a consumir mais de novo. E aí, por fim, a gente tem aqui a parte de solidariedade intensificada. Então, acho que frente à complexidade desse momento que a gente está vivendo, o povo brasileiro, não só brasileiro, mas aqui muito também, mas a gente rapidamente mostrou aí uma solidariedade bem intensificada em relação a próximas pessoas. Então, já nos primeiros dias de quarentena, meio se espalharam na internet, né, esses recados colados em elevador de edifício, com jovens se voluntariando a fazerem atividades para os idosos, né, essas idas ao supermercado, ida à farmácia, para que os integrantes de grupos de risco não precisassem sair de casa e se expor. A gente viu também um monte de mensagem de apoio a funcionários autônomos, né, pedidos que as diaristas, faxineiras fossem liberadas, mas continuassem sendo pagas, mensagens de conscientização de médicos, enfim, todo mundo meio se colocando à disposição para ajudar dentro ali da sua própria capacidade, né, não é necessariamente uma ação estrondosa, enfim, super megalomaníaca, mas realmente essa ideia de ajudar o próximo da melhor forma com que a gente pudesse. Então, a gente vê também o quanto a indústria de entretenimento também aderiu rapidamente a isso. Então, muitos artistas começaram a fazer lives e, a princípio, né, nos primeiros meses de quarentena, de uma forma muito mais caseira. Agora elas já se profissionalizaram aí um pouco ao longo dos últimos meses, mas elas estavam literalmente trazendo entretenimento gratuito para as pessoas se entreterem realmente durante aí esses meses de confinamento. E apesar desses, né, pequenos atos individuais de solidariedade serem muito importantes, a gente também viu como isso teve um impacto em empresas e grandes marcas e até pequenas marcas de moda que também começaram a se posicionar como um parceiro mesmo para tentar amenizar os impactos causados pela pandemia. Então, a Ambev, por exemplo, produziu álcool em gel e doou gratuitamente para cidades grandes, como São Paulo e Rio de Janeiro, numa época que o recurso estava se esgotando, né? O álcool gel a gente lembra que desapareceu ali das prateleiras. Alguns bancos até suspenderam sem multa, sem taxa, o pagamento de dívidas por 2, 3 meses. Pão de Açúcar e outras redes de supermercado também começaram a abrir uma hora mais cedo. Isso são ações que foram implementadas no comecinho da pandemia e que continuam acontecendo, né? Então,
a gente vê aí também como isso teve um impacto realmente no posicionamento das marcas. E não foram só essas essas grandes corporações que começaram a agir, a gente viu também ações de marcas pequenas. Então, a Inbox, que é uma marca de sapatos, eles são muito fortes no digital e eles criaram uma campanha justamente para fortalecer o digital, então chamava Conectados Somos Mais Fortes. E eles, entre outras ações, eles ensinavam a pequenas marcas a venderem online, que é uma especialidade deles. Eles também ofereceram algumas vagas de vendedoras digitais, então pessoas que perderam a renda, elas podiam vender a marca deles online e ganhar até 30% de comissão. A gente viu a marca de biquínis também, a August Swim, dedicando 60% do lucro deles por mais de um mês a trabalhadores autônomos. Então, diversas marcas realmente e perfis de Instagram se dedicando a divulgar pequenos negócios, divulgar empreendimentos locais que estavam ameaçados. Então, né, falar, prefira comprar do pequeno do que do grande, que eles precisam mais, para realmente ajudar aí a dar um pouquinho mais de estabilidade para passar por esse momento difícil. E isso até quando a gente fala de uma questão econômica, mesmo aí com a indústria abrindo, né, com o mercado abrindo de novo, a gente sabe que a crise causada pelo Covid, ela vai ser sentida aí por muitos meses. Então, essa é uma mudança de comportamento que a gente deve continuar vendo. Então, até falando aqui, a gente vê também como a sustentabilidade, né, aparece aí como uma pauta extremamente importante. Isso, obviamente, tem um impacto direto na moda também. Então, pessoas repensando o hábito de consumo delas, repensando a necessidade de comprar. Isso claramente também vem aí de uma ação mais de solidariedade, seja não com o próximo, mas com o planeta como um todo. E aí agora a gente entra na parte de oportunidades e tendências que são decorrentes dessas oportunidades. A gente fala que pode parecer até um clichê, né, que é usado nessas épocas mais turbulentas, mas de fato as principais inovações são criadas em tempos de crise. Então essas situações também servem como um momento de pausa, onde as marcas, as pessoas podem usar esse tempo para reinventarem o que eles fazem, como eles fazem, enfim, até a sua marca como um todo. Então, além de tudo que a gente já falou aqui, a gente já, né, mostrou algumas oportunidades de venda online, por exemplo, a gente traz alguns segmentos e formatos que são importantes. Então, começando com o homeware, eu acho que essa foi a primeira e talvez mais forte tendência de moda que a gente viu aí em decorrência do Covid. Na verdade, a gente já estava vendo uma ascensão da roupa confortável na moda. Então, só para vocês terem noção, as coleções de inverno 21, que foram apresentadas em fevereiro, que o Covid já existia, mas ele estava principalmente na China, eu estou falando das coleções que foram apresentadas na Europa e nos Estados Unidos, já trouxeram com muita força essa estética do conforto, e um conforto bem elegante, assim, né? Então, é meio o que a gente chama de conforto 2.0. Então, é uma roupa que ela é feita para ser usada em casa, mas também é uma roupa que é feita para ser mostrada, né? Seja virtualmente ou não. Então, a gente também vai, na verdade, procurar por peças que passem essa ideia realmente de aconchego. A gente precisava muito disso, né? Principalmente aí nesses meses mais intensos de quarentena. Então, isso vai ter um impacto direto, obviamente, na silhueta das roupas, nos materiais, e na estética de moda como um todo mesmo. Então, os casacos se tornam mais volumosos, as costuras meio que vão embora, né? É aquela roupa que parece te abraçar realmente. Os aviamentos, por exemplo, também vão ser bem transformados. Então, ferragem, zíper, mesmo botão, são coisas que ficam mais de lado, né? Os aviamentos, eles ficam focados mais ali nos elásticos, por exemplo. Tudo se torna um pouquinho maior, mais solto no corpo. Então, desde as camisetas com os ombros rebaixados, com as mangas um pouco mais compridas, a silhueta midi também, ou maxi, ganha muita importância. Vocês podem ver aí nas fotos o quanto é tudo um pouquinho mais relaxado, mas mesmo assim muito elegante. E como eu falei, obviamente os materiais também são impactados. Então, aqui a gente vê, por exemplo, a malharia assim, né, crescendo absurdamente, tanto a malharia retilínea, que são tricôs, etc., quanto a malharia circular. Então, isso
teve e vai ter ainda aí uma importância grande. E a relação com a roupa confortável do consumidor, mesmo no pós-Covid, vai mudar. Então, a gente vê desde um consumidor que aderiu a essa estética e gostou muito disso, e que vai demorar aí alguns meses, se não até anos, para se desacostumar a se vestir tão confortavelmente, mas, de novo, ainda com elegância. A gente vai ver um movimento oposto também do consumidor que vai buscar por extravagância, por uma moda bem mais elaborada, mas isso acaba sendo uma coisa um pouquinho mais nichada. Então, isso é uma coisa que vai continuar mesmo. As pessoas vão aceitar melhor também essas roupas mais confortáveis, fora de casa, com certeza a roupa de trabalho, né, principalmente para quem trabalha em ambientes mais corporativos, a gente vai ver uma grande mudança aí, né, a gente viu que não faz mais sentido aquela roupa, aquele uniformezinho, né, principalmente para o público masculino, que ainda usa muito terno, por exemplo. Então, isso vai ter uma transformação aí, que é uma transformação que já devia estar acontecendo há muitos anos, mas isso foi impulsionado, né, e acelerado aí pelo Covid. O segundo segmento aí que foi muito impactado, obviamente, é a indústria do sleepwear, então os pijamas, assim como o homeware, na medida que a gente ficou mais em casa, o pijama se tornou uma parte mais importante do dia a dia dos consumidores. Então, a gente vai buscar por peças que sejam mais confortáveis, mas também, ao mesmo tempo, com um pouco mais de informação de tendência. Então, a gente viu muita blogueira, por exemplo, que, obviamente, estava acostumada a postar o look do dia, né, os variados looks do dia em diferentes ocasiões, postando seus pijamas. Então, isso aí apareceu como uma oportunidade para marcas, tanto marcas que já trabalham com esse segmento, mas também marcas que estão no universo de moda íntima, ou até mesmo de moda casual, mas estão dispostas aí a expandir sua linha. É meio como toda marca tem, não toda marca, né, mas a gente vê muita marca de moda feminina que tem pelo menos 1, 2 modelos de biquíni, de moda íntima. Agora a gente vai ver também o sleepwear aparecendo aí como uma opção dentro do mix de produtos, né, da grande maioria das marcas. E aí, como eu falei, os pijamas, eles aparecem com mais informação de tendência, então, para quem trabalha ou gostaria de trabalhar com esse segmento, é legal reparar nisso, então, seja uma manga bufante numa blusa de pijama, a estamparia aparecendo com muita força, até a tendência do utilitarismo aí nessa imagem do meio da sleeper, de uma forma bem sutil, mas querendo ou não, essa é um pijama aí com um mix de linho, então uma coisa bem mais sofisticada também, né, para o próprio pijama. Então, aí mas se fortalece esse nicho de produto. E aí a gente tem o utilitarismo, né, a gente já falei bastante deles, né, ele entra também como uma resposta a essas sensações de incerteza, de medo. Os consumidores, eles querem se sentir preparados e protegidos realmente para encarar diversas situações. E como eu falei, isso não é uma realidade imposta só pelo Covid, então isso obviamente tem um impacto ali nas máscaras, né, que a gente deve continuar usando por muito tempo, e não só nesses próximos meses, mas provavelmente a gente nunca mais vai abandonar a máscara em diversos ambientes, como aviões, por exemplo, ou lugares que tem muita aglomeração. Então, isso claramente tem um impacto nesse tipo de acessório, mas não só, né, a estética em si do utilitarismo vai aparecer com muita força. Essa também já era uma tendência que a gente estava vendo há algum tempo, né, e já veio de um reflexo de um movimento de comportamento que mostra essa necessidade do consumidor de se sentir mais protegido mesmo, mais pronto para encarar essas situações extremas. De novo, isso pode ter tem muita relação também, por exemplo, com a crise ambiental que a gente está vivendo. Então, por isso a gente precisa de tecidos que sejam inteligentes, que sejam tecnológicos, que também tragam sustentabilidade. Então, de nada adianta, né, a gente consumir aí peças que nos protejam, mas, enfim, sejam muito prejudiciais ao meio ambiente. Então, com isso a gente vê essa ideia da funcionalidade muito forte na moda. Isso vai se traduzir muito através dessa estética utilitária que eu já estava falando para vocês. Então, os bolsos amplos, as roupas que têm ajuste, o design modular que eu estava falando para vocês, então roupas que se transformam literalmente, então você pode tirar ou adicionar alguma parte da roupa, que você consegue ajustar de uma forma particular para o seu corpo.
Isso aí é uma tendência que tem impacto aí para todos os mercados, até nessa temporada de moda que a gente está vivendo agora, né, que acabou na última semana, que é de verão 21, 22, a gente continuou vendo a influência do utilitarismo aí como uma resposta a essas necessidades do consumidor. Depois aqui a gente tem o esportivo fitness, então já falei também, né, na medida que a ansiedade aumenta, a gente vê como o consumidor está sentindo essa necessidade também de se manterem ativos, estão fazendo, aconteceu muita campanha para promover a atividade física, seja em casa mesmo, mas para que o corpo e a mente se mantenham aí bem saudáveis, enfim, nesse meio tempo, e também a gente vê o retorno da força do athleisure, né, que é a roupa meio de exercício, uma roupa meio casual para ficar em casa. Então é isso, né, os consumidores trocaram muitas vezes essas roupas mais formais de trabalho, mais elaboradas, por essas peças esportivas casuais. Então a própria estética do conforto também vai se transformar, né, e se transformou um pouquinho, então essas roupas que passem essa ideia de bem-estar vão ser bem importantes, então até as próprias malhas de roupa fitness também se torna um pouquinho mais importante, a gente vê a ascensão dos tons mais claros, né, mais suaves aí para a moda esportiva também. E aí, por fim, a gente fala um pouquinho sobre o novo ritmo de tendência, então a gente fala, né, que esse é um momento que muita gente está encarando como uma oportunidade de pausa, já tinha falado um pouquinho, e essa diminuição do ritmo acelerado que a gente vive. No mundo da moda isso é especialmente importante, é especialmente verdade, né? A gente está como sociedade há muito tempo consumindo de forma desenfreada, então a gente obriga a indústria a lançar novidade constantemente, isso acaba sendo extremamente prejudicial ao meio ambiente, né? Eu já falei um pouquinho de sustentabilidade, isso entra aqui muito fortemente. Então, a gente está sendo obrigado, incentivado a adotar esse ritmo mais pausado em todos os aspectos, e aí, com isso, naturalmente, o ciclo de vida do produto de moda também vai se tornar mais longo. Então, todas essas tendências que eu acabei de mostrar para vocês, né, eu falei, já eram coisas que a gente estava vendo surgir, né, emergir aí na indústria de moda, mas elas também vão ter um tempo mais longo de vida, né? Então, as tendências, elas vão durar um pouquinho mais, os consumidores vão procurar consumir com mais consciência e, consequentemente, procurar por mais qualidade. Então, a gente sempre indica para os nossos clientes que invistam em materiais, em cadeias de produção que sejam socialmente responsáveis. Mais que nunca, a sustentabilidade ela vai ser uma imposição, não só do consumidor, mas da indústria como um todo. É claro, tá, e eu sempre gosto de falar isso, quando a gente fala de consumo sustentável, muita gente questiona, mas e o fast fashion, e o revenge spending, que você mesma falou um pouquinho antes, uma coisa não anula a outra, tá? São movimentos que são contrários, realmente são opostos, mas que continuam existindo aí em paralelo. Obviamente, a gente vê um grupo de consumidores que não vai mudar e que vai continuar consumindo desenfreadamente e exigindo novidades, e obviamente a indústria do fast fashion não vai acabar tão cedo, mas a gente vê muito consumidor que já vinha repensando seus hábitos e outros que ainda não estavam repensando seus hábitos, começando a entrar nessa indústria nessa forma de consumo mais sustentável. É o que a gente sempre fala, né? O consumidor que é sustentável, ele não vai voltar a consumir de forma não sustentável. Mas talvez o oposto aconteça, né? O consumidor de fast fashion, que consome desenfreadamente, talvez comece a consumir de forma um pouquinho mais consciente. Então, a tendência é, de fato, que o consumo sustentável, consciente, cresça, e o consumo desenfreado caia. Isso é uma coisa que vai demorar anos, mas que foi, de fato, bastante impactado aí por tudo que aconteceu com o Covid. Então, tem até uma frase do Business of Fashion que fala bastante, né? Acho que diz muito sobre a indústria da moda. Não culpe o coronavírus, a moda precisava de uma mudança há anos, né? Ela precisava diminuir o seu ritmo e se reinventar há muito tempo. Então, acho que essa é uma grande verdade, a gente vai ver de fato aí, e de novo, né, nessas tendências que a gente está vendo já de verão 21, 22, muito do que já foi falado, do que está sendo falado agora, continua acontecendo. Então, não são tendências que vão ser descartadas ou trocadas aí tão rápido. Gente, muito obrigada pela atenção, eu espero que eu tenha falado num ritmo bom.
que as intérpretes tenham conseguido me acompanhar. Agora a gente abre para pergunta, eu vou até sair aqui da apresentação para eu poder ver vocês e ver se tem alguma pergunta que vai aparecendo, mas acho que elas vão ser lidas para mim, né? Mas muito obrigada novamente, espero que tenham gostado. Eu que agradeço a sua excelente fala, né? Eu até fiz algumas anotações aqui, Sofia, então eu te parabenizo. Obrigada. Pela sua fala e pela forma como você abordou na palestra e que fez que a gente percebesse que todos esses tópicos estão interligados, né? Então, o distanciamento social, ele vai gerar o aumento da ansiedade e, por sua vez, vai influenciar toda forma de comportamento de consumo. Exatamente. Né? E muito interessante esses pontos que você abordou, né? Do uso das roupas utilitárias, a questão de utilizar os tecidos tecnológicos, né? Como forma de proteção. Então, o aumento da busca também pelo conforto, que as pessoas estão buscando, bem-estar físico, e aumento pela procura desses segmentos que antes não eram tão explorados, né? Como o homeware, nos falou, o sleepwear também, e o fitness, né? E a questão da sustentabilidade, como tu falou agora na tua fala final, isso é muito importante, né, da gente perceber, como tu bem disse, aquele consumidor que já era sustentável, ele vai se manter, mas agora a gente vai ter uma leva maior de consumidores que vão passar a mudar o seu comportamento de consumo também. Exatamente. Então, parabéns. Obrigada, muito obrigada. E eu queria falar assim para os alunos que eles podem fazer as perguntas, né? A gente vai limitar o número de perguntas, mas depois eu passo o contato da Sofia, um e-mail, caso alguém tenha mais alguma dúvida, para poder fazer através do e-mail que a Sofia acaba respondendo para vocês. Pode ser, Sofia? Claro, claro, fiquem à vontade. Tá, então a gente vai limitar aqui a 3 perguntas que vocês podem fazer através do chat, tá? Vocês não precisam abrir a câmera nem o microfone, vocês podem escrever ali, que a professora Luíse, ela vai estar controlando, e aí a gente limita a 3 perguntas, e a gente também está com um público no YouTube, e eu vou deixar uma pergunta lá para o YouTube, tá? Tá bom, combinado. Então, muito obrigada, então a gente Obrigada aguarda. a vocês. Então, Sofia, obrigada. O pessoal aqui no bate-papo está elogiando e agradecendo muito a tua fala. E tem uma pergunta aqui que tu falaste no ciclo de vida do produto mais longo, né? Na tua opinião, assim, como é que a indústria vai encarar esse desafio? A indústria do fast fashion, por exemplo. A palavra desafio é uma boa palavra, hein? Vai ser um desafio realmente não só para a indústria do fast fashion, acho que eles, assim, quando a gente pensa em fast fashion, essas marcas muito grandes, uma Zara da vida, uma Renner, eu não acredito que eles vão mudar tanto a forma com que eles lançam produto, mas o que a gente está vendo é uma preocupação maior com a procedência dos materiais, os materiais em si, então, procurando por materiais que sejam mais sustentáveis, a cadeia de produção como um todo. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, tem algumas formas, obviamente, de abordar isso, e a indústria do fast fashion, como eles são conhecidos justamente por lançar produtos sempre, eu acho que eles vão acabar abordando isso muito mais pelo material, pela forma de produção, como eu acabei de falar. Eu acho que outras marcas que não necessariamente trabalham com esse formato de lançamento contínuo, devem encarar isso como uma oportunidade de também aumentar talvez um pouco a qualidade do seu produto, ou seja, procurar por materiais melhores, obviamente procurar por uma produção mais responsável também, e isso obviamente tem um impacto no preço do produto. Então o próprio consumidor ele vai ter que ser reeducado, e é o papel das marcas também reeducarem o consumidor a fazerem eles procurarem por mais qualidade e menos quantidade. Então isso tem um impacto no produto, no preço do produto, né? A marca ela não precisa lançar tanto produto a um preço super baixo para poder ter lucro, né? A ideia é que seja o oposto. Isso, como eu falei, é uma coisa difícil, é um desafio, né? Como você colocou,
Não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, mas é isso, é meio passinho de formiguinha, assim, e aos poucos, não é para dobrar, triplicar o preço do produto do nada, né? Mas tem que ir aos poucos trabalhando isso. Obrigada. Nós temos mais uma pergunta aqui da Caroline, ela falando em ritmo de consumo e sobre uma nova visão deste consumo, tu acredita que seria uma boa hora de marcas de moda com produtos mais artesanais, como crochê, por exemplo, se lançar no mercado atual? Sim, eu acredito que sim. O artesanal, ele é outra tendência que a gente vinha vendo há um tempo, porque ele tem um valor agregado, né, no produto, ele tem uma história normalmente para contar, e com essa onda do aumento da procura das pessoas por marcas menores, acaba que os produtos artesanais podem também se encaixar aí nisso. E com certeza como eu falei, ele é um produto que tem mais significado, né, normalmente, até a prática, o fato dele ser feito manualmente, já também dá mais valor ali para o produto. Então, sim, com certeza. A gente vê, por exemplo, o top de crochê, um exemplo bem pontual, sendo um dos itens chaves que está sendo desfilado agora nos desfiles de verão 21-22, e isso já está acontecendo aos poucos no Brasil, então, com certeza é um bom momento para isso. Obrigada. Imagina. Aline, cessaram as perguntas. Eu não sei se tu queres falar alguma coisa. O pessoal segue agradecendo e elogiando a fala da Sofia. Muito obrigada. Sim, muitos elogios. Então, acho que a gente pode encerrar. Então, agradecendo, Sofia, muito obrigada, né, pelas contribuições que tu fizeste aos nossos alunos, né? Então, todos estão elogiando muitos aqui a tua fala. E eu queria te agradecer de coração. Muito obrigada. Imagina, gente, eu fico feliz que tenham gostado e super obrigada pelo convite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.